Hoje a gente vai analisar um capítulo terrível na história do Brasil: o acidente no edifício Joelma. Que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, em São Paulo. Essa tragédia resultou em 187 mortos e deixou mais de 300 feridos. Longe de ser só mais um caso isolado de um acidente inevitável, o Joelma foi resultado de muitas combinações perigosíssimas, incluindo negligência, materiais inadequados e uma legislação de segurança totalmente defasada para a época. Hoje nós vamos destrinchar os fatos reais, entendendo como um erro em um único aparelho resultou em uma tragédia tão grande e devastadora. A história começa em 1972, inaugurado o edifício Joelma. Era uma estrutura moderna em formato de Y, dividida em 3 blocos interligados. É bom lembrar que nessa época, São Paulo estava vivendo uma modernização enorme. Criação de prédios, todo mundo estava tentando ficar nesses padrões. E São Paulo, como uma das maiores cidades do Brasil, não ficaria de fora dessa modernização. Então, em 1972, foi inaugurado o edifício Joelma. Esse prédio possuía 25 andares. Os 10 primeiros andares eram garagens abertas e os andares superiores, quase todos eles, eram ocupados pelo Crefisul, que era um banco da época. Cerca de 700 funcionários já tinham chegado para trabalhar na hora que começou, que deu início ali ao incêndio. Ninguém tinha ideia do que poderia acontecer naquele lugar, mas infelizmente a estrutura do Joelma era uma armadilha. Para a gente entender a velocidade de tudo que aconteceu, é necessário a gente entender os laudos que foram dados após a tragédia. O incêndio começou exatamente às 8h45 da manhã daquela sexta-feira, no 12º andar. O que aconteceu? Foi uma falha. Um aparelho de ar-condicionado entrou em curto, gente. Os fios não estavam preparados para receber a carga elétrica que o ar-condicionado necessitava. O curto-circuito, então, começou ali no ar-condicionado e começou a sair faísca que caiu em algumas cortinas que estavam próximas do aparelho. A partir desse momento, 3 fatores físicos transformaram o Joelma em uma fornalha. Primeiro, que os materiais internos, as paredes, eram feitas de compensado, aquelas madeiras, sabe? Então os escritórios do banco não eram separados por parede de alvenaria, eles eram separados por aqueles drywall, sabe? Estilo drywall que a gente usa até hoje. Tinha forro de fibra sintética, tinha muito papel, além de carpetes, cortinas de juta, tudo isso era muito inflamável. Então, ao queimar, esse material gerou o chamado efeito flashover, quando a temperatura do ambiente sobe tanto que todos os objetos do local entram em combustão simultânea. O segundo ponto, o efeito chaminé. O edifício Joelma não existia portas corta-fogo, muito menos escadas de saída de emergência. As escadas eram centrais e totalmente abertas, o que fez com que o fluxo de ar que vinha lá das garagens subisse para os andares mais altos, fazendo então ali aumentar o oxigênio e aumentar as chamas. Por isso que quando a gente vê vídeos, desse dia, as chamas são como chamas de um maçarico. Ela sopra e sai pelas janelas como se fosse um maçarico mesmo. Em menos de 20 minutos, do 12º ao 22º andar, as escadas viraram corredores intransitáveis, com temperaturas que ultrapassavam os 700 graus Celsius. E o terceiro fator que fez com que tudo colapsasse e virasse a tragédia que virou foi o colapso dos sistemas de contenção. Os funcionários relatavam, os sobreviventes relataram que tentaram acionar os extintores de incêndio e os hidrantes internos que estavam ali, porém a fiação elétrica do prédio derreteu, como foi um curto-circuito, e cortou totalmente a energia da bomba que levaria essa água para os outros andares. Além disso, o registro geral que interligava as caixas d'água, que estavam ligados diretamente ao sistema de emergência, estavam fechados por causa de uma manutenção. Então não saiu nenhuma gota de água. A linha do tempo do desastre então desenrolou em minutos. O incêndio começou às 8h45 da manhã, foi a hora que foi relatado o início do incêndio. Às 8h50, apenas 5 minutos depois, o 10º andar já estava todo tomado pelas chamas. Os funcionários então
então, tentando fugir, começaram a correr em direção às janelas. Às 8h54 da manhã, os pedestres da Praça da Bandeira avistaram a fumaça e ligaram para o corpo de bombeiros. As primeiras viaturas chegaram na praça às 9h10 da manhã. Os bombeiros montaram então as linhas de mangueira, mas se depararam com o primeiro limite. A escada mais alta disponível alcançava apenas o 14º andar. Lembrando que até o 25º andar estava pegando fogo. Mesmo que os bombeiros quisessem, eles não conseguiriam chegar até os andares mais altos. Por isso que nos vídeos que a gente vê as pessoas pulando de andar em andar, né? Pelo lado de fora do prédio, pelas janelas. Porque no prédio também, no Joelma, não tinha as escadas de emergência do lado externo do prédio. O que impossibilitou também várias pessoas de serem salvas. E o pânico começou a deixar as pessoas ali desesperadas e muitas tomaram decisões que foram fatais. As pessoas se jogando pelas janelas de tanto calor, as pessoas caindo de lá de cima desesperadas. E na época, gente, não tinha a censura como tem hoje na televisão, então as imagens são gráficas. Tem imagem das pessoas no chão, e eu não vou descrever para não chocar e tudo mais. Cerca de 300 pessoas decidiram subir em direção ao telhado, né, em direção à laje do prédio. E ali as pessoas estavam acreditando que teria resgates aéreos. Mas a laje, gente, guardava assim uma armadilha pior. No edifício Joelma não tinha um heliponto, então não tinha como um helicóptero pousar ali para resgatar ninguém. Os resgates que foram feitos por helicópteros foram ainda no ar. Além disso tudo, à medida que o fogo foi subindo, consumia os andares de baixo, foi esquentando muito essa laje. O piso de concreto e as telhas de amianto acabaram absorvendo o calor, fazendo lá em cima como se fosse um asfalto num dia de sol. Alguns sobreviventes relataram que o chão ficou tão quente que os sapatos começaram a derreter, o que forçava as pessoas a ficarem em pé sobre as estruturas de metal, o que fez muitas delas caírem lá de cima, se desequilibrando. Então, para não queimar o pé, as pessoas acabaram ali se pendurando nas muretas. E aquilo ali foi o ápice do desespero. As chamas já estavam muito altas, o resgate não conseguia chegar. Então, isso aumentou muito o desespero daquelas pessoas que estavam lá embaixo. Essa ponte aérea conseguiu retirar mais de 80 pessoas do topo do edifício, então os números poderiam ser muito maiores se os bombeiros e esses pilotos da Força Aérea, os voluntários, se eles não tivessem se arriscado, poderiam ter perdido muito mais pessoas. Enquanto isso, nas janelas, os bombeiros operavam no limite. Como as escadas não alcançavam os andares mais altos, né, os bombeiros subiram até o último degrau da escada. E de lá, eles estendiam escadas manuais de alumínio. Eles criavam pontes improvisadas, de andar em andar para alcançar as pessoas que estavam penduradas nos parapeitos. Às 14h20 da tarde, né? Lembrando que o fogo começou às 8 horas da manhã. Apenas às 14h20 o fogo finalmente foi apagado. Não foi totalmente apagado, mas já não tava aquela labareda mais que saía pelas janelas como um maçarico soprando, sabe? Então algumas pessoas lá embaixo escreveram em panos, em faixas: o fogo já foi apagado, tenham calma. O prédio já havia se transformado em uma carcaça de concreto e aço carbonizado. As paredes totalmente pretas, os vidros quebrados, uma destruição assim inimaginável. O corpo humano, gente, aguenta até certo ponto em relação à dor. Quando passa do nosso limite, a nossa mente ela não funciona mais da mesma forma. Então a gente se pergunta, eu aqui sentada no conforto da minha casa me pergunto, por que essa pessoa se jogou lá de cima? Aí eu me coloco no lugar dela. A temperatura, gente, se na escada passava de 700 graus, então imagine dentro dos escritórios, quando aquele fogo estava passando por dentro dos escritórios e saindo até pelas janelas. Vocês imaginam a quantidade de dor que essas pessoas sentiram? Em 1975, a justiça concluiu o processo criminal. Kirill Petrov, o engenheiro responsável pelas instalações elétricas do edifício. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por negligência. Outros 3 técnicos da empresa instaladora e o gerente predial também receberam penas de detenção. O edifício Joelma permaneceu interditado pelos próximos 4 anos. Passou por reformas, o prédio foi reaberto e reinaugurado em 1978, com o nome Edifício Praça da Bandeira. Se você tiver estômago forte, pesquise sobre o documentário. Aqui no YouTube você consegue encontrar. Não te indico, mas se você é curioso,
você consegue achar facilmente aqui. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui, foi bem difícil gravar. Peço que deixe aqui o seu comentário, se quiser saber de outros casos e quer que eu conte, deixa aqui também nos comentários. Se puder se inscrever, compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito na divulgação. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.